Vou tratar de modo mais profundo do lançamento ontem da segunda etapa do Brasil Carinhoso pela presidenta Dilma, inclusive tendo o governador Wilson Martins do Piauí fazendo a apresentação pela importância desse programa para o Brasil e para o nosso estado, o estado do Piauí. Também de uma importante agenda da bancada federal, destaco aqui o trabalho do nosso coordenador, senador João Vicente, mais Câmara e Senado, esses dias em agenda com a ministra Ideli Salvati e com a ministra Miriam Belchior, onde nessa agenda tratamos exatamente sobre projetos estratégicos para o estado do Piauí. Aquilo que está no PAC e que precisa acelerar, o nome é Programa de Aceleração do Crescimento, como Porto, Ferrovia Transnordestina, acrescentando novos projetos nessa área de recursos hídricos, voltados, de um lado, para o abastecimento de cidades, ligação de canais como o ramal do São Francisco em direção de Remanso, na Bahia, em direção ao Rio Piauí e o Rio Canindé, e um conjunto de outras obras como Bocaina, atendendo um conjunto de municípios daquela região. A segunda etapa ali de Piaus, Estreito, na região de Padre Marcos, na região de São Julião, Picos, e ter ainda projetos nessa área de São João do Piauí, como o projeto Genipapo, e dentre outros. Também tratando de projetos estruturantes na área da saúde, como a presença da Fiocruz, Hospital de Picos, Hospital Materno-Infantil de Teresina, e ainda eu destaco aqui a hidrelétrica de contenção, aliás, a barragem de contenção em Castelo do Piauí. Destaco ainda, e quero comemorar a solução encontrada para finalmente começarmos a obra da BR-235, no trecho de Caracol, em direção a Guaribas e Bom Jesus. Nós já temos nessa mesma BR o trecho de Monte Alegres, Gilboés, em direção a Santa Filomena, e daí até Alto Parnaíba, com uma ponte sobre o rio Parnaíba, no estado do Maranhão. Na verdade, o que nós pedimos foi a inclusão dessa obra no PAC. A ministra e o coordenador da bancada, Maurício Muniz, assumiu o compromisso com a bancada do Piauí, na presença do governador, no sentido de garantir esta solução. Mas, senhor presidente, eu quero aqui, na verdade, tratar de um tema. Na verdade, ontem e hoje, no meu estado, como em outros estados brasileiros, infelizmente sem o destaque necessário da imprensa nacional, foram realizadas manifestações de povo brasileiro, gente que estava ali, tá certo? Não por qualquer outra razão que não fosse um sentimento na defesa de justiça na distribuição dessa riqueza, que são royalties e participação especial. E como piauiense, eu fico orgulhoso em ver que em vários municípios do meu estado, e na capital, ali no patamar da Igreja São Benedito, no centro da cidade, ali onde meu querido Valdemir Moca, Vossa Excelência, esteve lá atrás tratando do combate ao crime organizado, em manifestação também lá no estado do Piauí. Lembro-me da ida de Vossa Excelência, ainda na época que éramos deputados, ali na Câmara dos Deputados. E vejam só, nesse caso específico, uma luta cidadã, uma luta cobrando e manifestando confiança de que a presidenta Dilma, que estará tratando com a sua equipe a partir de hoje, de modo decisivo, amanhã é o último dia de prazo, vai, como presidenta, eu tenho afirmado, decidir como brasileira, como presidenta do Brasil, como presidenta da República do Brasil, de 200 milhões de brasileiros aproximadamente. De um lado, olhando com carinho, como lhe é peculiar, e com responsabilidades, a situação do Rio, do Espírito Santo. Senador, pois eu não, só como queria, prazer. aqui estão deixando prazer. Já o plenário, eu só quero saudar os alunos de Piracicaba, os alunos do programa Formar. Sejam bem-vindos, jovens. Bem-vindos, e é um prazer recebê-los aqui no nosso Senado. Eu quero aqui, senhor presidente, destacar
portanto, que nessa discussão, eu sei que ela é calorosa. Hoje eu estive no Rio de Janeiro, ontem e hoje estive participando, não é, de um diálogo e de um debate, não é, com o secretário de Desenvolvimento, Júlio Bueno, representando o governo do estado do Rio de Janeiro, e ali tratamos com muita serenidade, com muita tranquilidade sobre esse tema. E aqui, apenas para, de forma muito sintética, resumir por que confiamos que a presidenta Dilma vai sancionar. Primeiro, pensando em Rio e Espírito Santo e pensando nos seus municípios, o projeto prevê alternativa para, sendo da vontade do governo federal, repor eventual perda que possa caracterizar desequilíbrio daquela parcela que pertencente à União vai para o Fundo Social. Dessa parcela está autorizado, em 4 artigos, está autorizado o poder à presidenta, com o decreto na regulamentação, é a presidenta que vai fazer, poder fazer a complementação. Hoje me dizia o secretário Júlio Bueno, a avaliação é de uma perda de aproximadamente 3 bilhões de reais. Então, são cerca de 14 bilhões de reais que serão repassados ao Fundo Social. É perfeitamente possível aí fazer a reposição ao Rio, ao Espírito Santo, sem precisar fazer o veto. Segundo, porque nós estamos aqui tratando, e é isso que eu quero desmistificar, que infelizmente foi plantado isso no Brasil. Quando se coloca Rio e Espírito Santo como produtor, e se produtor fossem de petróleo, eu estaria assinando embaixo, tá certo? Toda a defesa que é feita. Qual é o problema? Nós estamos falando apenas de petróleo em mar. Este Senado, a Câmara dos Deputados, com muita responsabilidade, manteve as regras para petróleo no território de qualquer município ou de qualquer estado. Portanto, não há do que se falar de estado produtor. Produtor de petróleo no Brasil, Amazonas, Ceará, Bahia, enfim, são estados que no seu território produzem petróleo. Em mar, e em todo o mar, por exemplo, Rio Grande do Norte. Esteve aqui ontem a governadora Rosalba, olha que exemplo, para dizer: o meu estado tem um decréscimo de 42 milhões, aliás, deve também ser reposto também da mesma forma na regulamentação, isso eu defendo. Mesmo assim, estou aqui defendendo, porque creio que é a fórmula mais justa que tem para o Brasil. O governador Marcelo Deda de Sergipe, que também tem petróleo em mar, da mesma forma, tem ali um pequeno decréscimo, menor, cerca de 4 milhões de reais, tá certo? Também favorável a que se tenha o projeto sendo sancionado por considerar uma fórmula justa. Ora, se estados lá do Nordeste, tendo uma situação como essa, tem essa compreensão, eu compreendo que também os capixabas, também os cariocas, haverão de compreender esta alternativa. Nós estamos falando, repito, de petróleo em mar, e Rio e Espírito Santo não são, portanto, os donos do mar. O dono do mar é a União, e isso é o ponto-chave. Tira recursos do Rio de Janeiro? Não, pela mesma razão. Esse dinheiro pertence à União. Nós estamos mantendo o que recebiam e, a partir de agora, uma nova regra. Para você ter uma ideia, aqui apenas para a gente ter uma ideia, lá no final, quando é feita todo o realinhamento, enquanto todos os estados do Brasil, os 25 estados do Brasil, incluindo nosso querido Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul, o Piauí, todos os estados, São Paulo, enfim, todos estarão recebendo 27,5%, os estados confrontantes, e aí está Rio e Espírito Santo, 20%. Todos estarão partilhando 27,5%, 2 estarão partilhando 20%. Exatamente, aliás, até um pouco mais, porque por causa do piso que é colocado como piso mínimo. Segundo, por que é importante a estratégia para o Brasil? Porque abre a possibilidade, depois de 5 anos sem leilões, da gente voltar a ter leilões. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, depois de 5 anos,
depois de 5 anos sem leilões, o Brasil voltar a ter leilões, que nos coloca numa situação perigosa do ponto de vista da estratégia nacional, deixar sem um regramento para poder fazer os leilões. Veja que 2012, em relação a 2011, por falta de leilões de novos campos, nós tivemos a estagnação de mais campos petrolíferos que esgotaram do que novos campos em aberto. Resultado, um decréscimo pela primeira vez nessa década de aproximadamente 6%. No volume de barris extraído. Então, isso precisa ser considerado. Eu cito ainda, nós estamos falando nesse debate todo, o grande embate é 28% de uma área já licitada. Nós vamos poder licitar 72% de uma área já conhecida e um conjunto de licitações pelo Brasil inteiro, para gás em terra, para petróleo em terra, para gás e petróleo no mar. No Brasil inteiro, inclusive na bacia do Parnaíba, na bacia amazônica, na bacia do São Francisco, espero que do Mato Grosso do Sul, enfim. Também afirmar que esse projeto inviabiliza a Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Nós ouvimos aqui em comissão o próprio governador Sérgio Cabral afirmando que o recurso do pré-sal lá no Rio de Janeiro é colocada para sustentar o desequilíbrio na Previdência. Certamente o dinheiro da Copa do Mundo vem de outras fontes, do setor público, do setor privado, enfim, e tenho certeza que o Rio de Janeiro vai sim cumprir, e no Maracanã, e naquela bela região, aquele belo estado, receber pessoas do mundo inteiro na Copa do Mundo, e com certeza estaremos trabalhando isso. Nós estamos falando de uma proposta justa, que distribui recursos para todo o Brasil, investimento para todo o Brasil. Por último, a área da educação. Sim, se há uma vontade de se dobrar recursos para a educação, como é um compromisso hoje assumido pelo governo, por essa casa, pela Câmara, também é dado com toda tranquilidade no projeto estas condições. Tá certo? Não precisa nem vetar, mas se quiser fazer nesse ponto um acréscimo, nós aprovaremos aqui com a maior tranquilidade. Isso está claro, não tem ninguém na Câmara e no Senado, nenhum governador, nenhum prefeito que também não tenha compromisso com a educação. É por essa razão que eu quero aqui dizer da minha esperança de hoje para amanhã, de ter a notícia de que a presidenta do Brasil, em nome do Brasil, sancionou esse projeto e deu novas regras. O petróleo é nosso, é de todos os brasileiros. Muito obrigado.